Nesse tutorial nós vamos montar um redutor de rosca sem fim e vamos comentar a questão das redundâncias de posicionamento. Então vamos iniciar aqui criando uma nova montagem. E vou começar então visualizando aqui. Uma coisa importante aqui na hora de você abrir o arquivo, né, que você quer selecionar o componente, para você, na dúvida, visualizar. Então aqui, por exemplo, ele está num outro projeto. O projeto que eu quero é o exercício aqui, e aqui eu posso colocar visualização. Então vou começar pela base do meu projeto. Que é a carcaça, confirmo. Então a minha montagem está iniciada aqui, Ctrl mais 7. Então eu tenho aqui a minha carcaça montada. Se for necessário, eu posso posicionar essa carcaça em relação aos planos de montagem. Para exemplificar, eu vou fazer isso agora. Nesse exercício aqui nem era necessário. Então eu venho aqui, coloco flutuar, né, permitir que ela fique livre, né, de movimento, para que eu possa então fazer esses posicionamentos em relação aos planos. Então vou vir aqui em montagem, posicionar, o posicionamento coincidente, né, de quem? Da montagem, plano frontal, com o plano frontal da própria carcaça. Ele posiciona, confirmo. Novamente, coincidente, plano superior da montagem, plano superior da carcaça. E por fim, novamente coincidente, plano direito com plano direito. Perceba que ao lado da árvore de montagem, você abre uma outra árvore aqui na própria área de trabalho do SolidWorks, onde é possível visualizar então os planos tanto da carcaça como da montagem. Nesse caso aqui, finalizei então o posicionamento da minha carcaça e agora eu posso voltar a tornar ela então fixa, porque agora ela está posicionada em relação a todos os eixos. Vou fazer agora a inserção de peça a peça. Eu vou começar pela parte importante, que é a parte do mecanismo. Vou começar pela engrenagem. E essa engrenagem aqui ela vai ser posicionada primeiro de forma concêntrica em relação ao redutor e depois de forma a estar simétrica em relação às laterais da carcaça. Então vamos lá. Então posicionamento. Então eu vou pegar aqui, ó, concêntrico com concêntrico. Eu vou confirmar. E agora eu vou usar uma opção avançado, que é a opção de estabelecer esse rolamento, ou desculpe, essa engrenagem entre as duas paredes aqui da carcaça. Então primeiro eu seleciono as paredes que vão ser usadas de referência na minha engrenagem. E depois eu vou utilizar as paredes de referência que vão ser utilizadas na carcaça. E ele já centralizou, portanto, aí a minha carcaça, ou a minha engrenagem em relação à carcaça.
Feito isso, agora eu posso inserir o primeiro eixo. Posso inserir então o primeiro eixo, que é o eixo motor. O eixo motor ele vai precisar de duas referências: ser concêntrico em relação à engrenagem e ele vai estar posicionado em relação à tampa. Então, nesse caso aqui, eu já vou inserir também então a tampa lateral. A tampa lateral nós podemos fazer de algumas formas diferentes. Nós podemos fazer face a face ou podemos fazer aresta a aresta. Vou fazer aresta a aresta. E vou inverter o alinhamento. Confirmo para mostrar que ela está aqui, ó, no giro solta. E aqui eu vou então posicionar também, a aresta com aresta. E aí eu tirei então os graus de liberdade, Ctrl mais 7, em relação aí então a esta montagem aí da tampa. Vou inserir agora então, conforme eu falei, concêntrico o eixo. E vou facear, coincidente face a face, esse eixo aqui. Confirmo e confirmo. É importante duas coisas a gente lembrar aqui. Primeiro, ele tem que ficar livre no sentido aqui de rotação no eixo Z, que é exatamente o movimento que a gente quer fazer a simulação. E segundo, vocês vão perceber que não foi inserido, por enquanto, nenhum parafuso, chaveta. Então, para a construção de um modelo para simulação, eu não preciso me preocupar nesse momento com essas peças menores. Então, coloco as peças mais significativas e que vão interferir no mecanismo. Vou inserir agora o eixo movido, que é esse eixo vermelho aqui. Então aqui a forma de posicionamento vai ser semelhante, né, onde eu vou colocar concêntrico em relação ao furo e vou usar a aresta do canal do anel para posicionar em relação à aresta aqui do redutor. Vou usar a face, na verdade. Perceba que nós vamos usar aqui então a face e a outra face aqui. Uma coisa importante perceber e que ajuda muito para a gente não cometer erros é que quando a gente seleciona uma face, ela está selecionada sem o comando de posicionamento, ao clicar em posicionamento ela já vai ser selecionada, tá? Bom, o mecanismo ele está pronto, né? Só falta fazer o acabamento aqui, que é inserir as outras duas tampas. Então vamos inserir a tampa lateral. Vamos usar a mesma forma que a gente fez na primeira tampa lateral. Então nós vamos fazer aresta com
aresta, confirmo, verifico a movimentação aqui para deixar visível, né, as arestas que eu vou usar. E novamente vou usar então aresta com aresta para posicionar a minha tampa. Confirmo, confirmo. Então as tampas estão colocadas. E agora eu vou inserir o último componente disponível para essa montagem, que é a tampa superior. Então a tampa superior nós podemos também fazer o posicionamento usando aí as arestas. Perceba que ela vai ficar solta aqui. E aí eu posso usar a outra aresta aqui para poder fazer o posicionamento. Então perceba aqui que a minha tampa está fixada. Ctrl+7, o mecanismo está montado. O que falta agora, perceba aqui que o próprio, isso aqui é uma coisa legal que o SolidWorks faz, ele fala para a gente quando está aí a necessidade de fazer o salvamento. Então aqui eu salvo se eu quiser, né? É bom sempre salvar. Tá feito aqui a minha montagem. Vou fazer o salvamento conforme ele pediu. Redutor rosca sem fim. Salvou. E o último posicionamento é o posicionamento que vai permitir análise mecânica do movimento. Então, vou usar aqui a opção de engrenagem. E aqui eu vou selecionar a aresta da engrenagem motora e a aresta da engrenagem movida. Perceba que o interessante quando você dá os nomes adequados às suas peças, na hora da seleção fica fácil verificar se você fez a seleção de forma correta. Então, por exemplo, aqui, quem é o motor, quem é o movido, né? Aqui eu tenho a razão, né? A relação de transmissão, e aqui eu posso manter o sentido, né, normal do movimento, eu posso inverter o sentido de engrenamento. Vou manter o normal, vou confirmar. E está feito aqui. Para conferir se está correto, eu tenho que girar dos eixos, o outro tem que girar também. Ctrl+7, posicionei. Bom, o próximo assunto é entrar no estudo de movimento. Então eu venho aqui na base, né, estudo de movimento. Eu tenho que entrar aqui em suprimentos SolidWorks, verificar se o Motion está acionado. Lembrando, né, conforme orientação, eu sempre aqui em ferramentas, né, tenho acesso a parte de suprimentos, e a orientação é sempre deixar o SolidWorks Motion selecionado e a partida selecionada. Por quê? Toda vez que o SolidWorks for carregado, ele carrega junto o módulo do Motion para os nossos estudos. Então aqui, nesse primeiro momento, o nosso estudo está na opção de animação. Conforme a gente viu nos tutoriais anteriores, nessa opção de animação, ele não permite analisar resultados. Então, vou vir aqui na análise de movimento. O movimento que vai acontecer nesse redutor, ele compõe basicamente somente a questão motora. Então, vou vir aqui, vou selecionar e vou aplicar um motor aqui. E aí eu seleciono em que sentido esse motor
Primeiro, se ele tem velocidade constante, que é o caso, e qual é essa velocidade. Então, vou colocar aqui 250 RPM, né? Ele já mostra aqui um gráfico, né, de deslocamento RPM pelo tempo, tá? Aqui você pode fechar esse gráfico, se você não quiser ver ele agora. Se você quiser ver ele, é só clicar aqui no próprio botão, ainda com o recurso aberto. Eu posso inverter o sentido da rotação, vai depender do que eu estou fazendo. Perceba aqui que não existe a construção aqui, não existe a inserção nesse conjunto do motor fisicamente, né? Por quê? Porque eu estou fazendo um estudo, ele não é ainda o meu projeto final. Mas por projeto final eu faria a inserção de um motor elétrico, por exemplo, ou o motor que acione esse redutor. Vou confirmar. Ele já gera automaticamente um padrão para 4 segundos aqui, ou desculpa, para 5 segundos, né? E aqui ele já deixa então o motor acionado. Então isso aqui é interessante porque eu posso, com o motor rotativo aqui selecionado, eu posso falar que em determinado momento ele possa desativar. Então aqui ele vai finalizar com 4 segundos. E eu posso criar essa opção de ativar e desativar em vários momentos. Então eu posso vir aqui com 2 segundos, falar para ele desativar, e com mais ou menos 3 segundos eu posso falar para ele ativar, e aqui eu posso trazer ele ativado até o final. Então ele roda, para por 1 segundo e volta a rodar novamente. Então eu posso criar características para o meu motor rotativo. Sempre que eu fizer qualquer alteração nessa linha de tempo, eu sempre vou calcular. Ele vai rodar então essa minha situação. Ele está rodando, parou, rodou. Então ele calculou aqui. Perceba que essa minha situação aqui, ele não aceitou aqui então o desativado. Então eu vou aqui ativar. Depois a gente vai ver mais para frente como é que essa característica funciona aí corretamente. O que é importante no cálculo? A hora que ele calcula, perceba que vai aparecer aqui em posicionamentos essa frase aqui, 16 redundâncias. O que acontece? Ele está dizendo que essa montagem ela apresenta 16 redundâncias de posicionamento. Lembrando que as nossas peças elas têm 6 graus de liberdade: translação em X, translação em Y, translação em Z, rotação em X, rotação em Y e rotação em Z. Quando você vai posicionando essas peças, você vai restringindo esses graus de liberdade de acordo com o objetivo de funcionamento do seu mecanismo. Porém, como sempre esse posicionamento relaciona uma peça com a outra, nós podemos ter aí, então, uma sobreposição das mesmas restrições, os mesmos posicionamentos. Então, podemos ter 2 vezes o mesmo tipo de concêntrico e assim por diante. O que eu posso fazer aqui para eliminar, então, de forma prática, essas redundâncias? Então, primeira coisa, eu pego, além da carcaça que já está fixa, eu pego as tampas, nesse caso aqui, e eu vou fixar essas tampas. Por que eu estou fazendo isso? Porque elas não interferem no mecanismo e, de forma prática, elas estão sem movimento, então elas podem estar fixas. Ao fixar o componente, ele passa a estar, elimina, né, os posicionamentos que ele foi criado. Nesse momento aqui, e como eu fiz uma mudança no meu modelo, eu tenho que calcular novamente o estudo de movimento.
Ele vai fazer o cálculo e ao final do cálculo já vai ser possível verificar que nós diminuímos só com essa fixação dos 3 elementos uma diminuição de 16 redundâncias para 4. Não tem mais elementos que eu possa fixar. Nesse caso agora, a segunda opção é que eu venha propriedades do estudo de movimento, em análise de movimento, e vou mandar substituir essas redundâncias por buchas. E aí eu vou confirmar. Vou mandar rodar novamente o estudo, lembrando sempre que eu fizer qualquer alteração, eu tenho que calcular novamente para que ele faça as considerações. E agora sim, eu tenho aí 0 redundâncias. Quando eu tenho poucas peças, é tranquilo fazer essa sequência aí. Vou lá, fixo os elementos que são fixos e crio bucha para os elementos móveis. E normalmente o resultado é positivo. Aí a pergunta para finalizar esse tutorial é: por que zerar as redundâncias? Porque elas podem interferir nos resultados, nos gráficos em que a gente vai calcular aí no final. Termino aqui o nosso tutorial e lembrando que o nosso próximo tutorial tratará então dos resultados e plotagens.